seja Adélio. Boa noite e boa tarde aos que nos vêm a partir do Brasil. Ah, Estamos aqui na segunda sessão deste primeiro episódio do Connect, uma iniciativa da Design Talk e da Marcelico, que felizmente conta com o apoio do Camões, Centro Cultural Português. A ideia, como dissemos ontem e estivemos em torno disso, a ideia principal desta iniciativa é promover o diálogo entre os diferentes profissionais em diferentes campos, assim como hoje temos Eduardo Aires, João Roxo e Renato Facini, que daqui a pouco volta. E pronto, a ideia é fazermos essas conexões, trocar experiência e possibilitar, apesar dessa distância, que pessoas de diferentes continentes, de diferentes países, unidas pela mesma língua, possam fazer esse intercâmbio. E antes de avançarmos, queria só lembrar aos participantes que podem interagir aqui pelo Zoom. Se não for possível intervirem através do vídeo, através do áudio, podem usar o chat para poderem colocar as suas questões, poderem colocar as suas contribuições. E para os que nos vêm a partir do Facebook, podem interagir conosco a partir dos comentários que nós iremos sempre dar atenção também a essas interações. E pronto, eu penso que basicamente é isso em relação à forma como nós podemos aqui interagir. Talvez um ponto importante, provavelmente tenhamos aqui pessoas que estão a acompanhar a conversa e não tem algum conhecido que não tenha feito a inscrição, pode também partilhar o link do Camões, da página do Camões. As pessoas podem também acompanhar a conversa a partir de lá. Esta conversa junta três nomes importantes, que nós temos o privilégio, enquanto Design Talk, enquanto revista Design, enquanto Marcelico, de tê-los no Connect, neste primeiro episódio. E para hoje nós juntamos-nos para conversar em torno do tema design gráfico e a construção de lugares e da memória. É um tema que parece um pouco abstrato, ou talvez não. Portanto, o foco principal desta conversa é discutir sobre como é que o design gráfico vai influenciando o modo de ver, o modo de interpretar lugares e como é que cada um dos participantes, nomeadamente o Eduardo, o João e o Renato, tem participado na construção de comportamentos, porque acreditamos que o design gráfico dá essa contribuição na construção da identidade, na construção da cultura, das pessoas e dos lugares, mas principalmente também na construção de uma memória coletiva da sua geração, do seu tempo. E para darmos início à conversa, talvez poderia aqui apresentar aqui rapidamente o perfil de cada um deles, começando por Eduardo Aires, seguindo a ordem alfabética, né? Eduardo Aires estudou tanto na licenciatura, tanto no doutoramento, que são os dados que nós temos, design de comunicação. É fundador e diretor do estúdio Eduardo Aires, cujo trabalho multidisciplinar tem sido premiado internacionalmente. Dos projetos são premiados e talvez um dos mais difundidos, mais conhecidos, a identidade visual da cidade de Porto. Nos últimos anos, Eduardo Aires tem sido convidado a integrar juros internacionais, mas também a proferir palestras sobre design em praticamente todo o mundo, inclusive já esteve aqui em Maputo. O João Roxo, que nos fala, ou que nos falará a partir de Moçambique, é designer e artista visual, é também cofundador da Anima, Estúdio Criativo, que é o primeiro coletivo dedicado à comunicação para a arte, cultura e desenvolvimento social.
o João é graduado pela Universidade de Aveiro e mestrado pelo Departamento de Design do Sandberg Institute, Amsterdã. O foco do João é tentar explorar modelos educacionais renovadores e sustentáveis dentro e ao redor da prática do design, fundados na independência criativa. Como disse, João vive e trabalha em Maputo. O Renato, que já está aqui de volta, é também designer, é licenciado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e neste momento está a fazer o seu mestrado. Trabalhou no jogo Alice, Madness Returns, que ao fazer uma pesquisa na net dá para encontrar alguma coisa sobre esse trabalho. Que foi lançado pela Electronic Arts, pela PlayStation, PC e Xbox. Fez capas para Adventure Times Comics e Regular Show Comics nos Estados Unidos, mas também ilustra as capas brasileiras da série Crônicas da Starbucks, de Bernard Cornwell. Ilustrou para as revistas Super Interessante, Capricho, Mundo Estranho, Aventuras na História, Vida Simples e vários outros títulos que, se tivéssemos que enumerar, acho que terminaríamos aqui o nosso tempo de debate enumerando os trabalhos que ele foi fazendo. Alguns dos seus clientes são a Visorama, Ideia Fixa, a Musca Tinta, Agência Norte, a Ogif, que muitos de nós conhecemos, a Leo Burnett, a C. Galfield, a W. McCann, e entre outros. E tem também alguns estúdios nos Estados Unidos e a Copa Studio. É diretor de arte e cofundador do Board Game Labrix, publicado pela Redbox. Portanto, esse é o perfil das 3 pessoas que aqui nos vão falar hoje. Desculpa-me se eu cometi alguma gralha no inglês ou francês, que possa estar aqui ao longo do texto, é normal e pronto, a gente vai tentando. Perfeito. Porque até a língua portuguesa é um exercício diário. Talvez para começar esta conversa, eu poderia começar fazendo uma citação de Brian Lyson, que escreve o seguinte: soluções de design são partes de outros problemas de design. Fim de citação. E como o design não se baseia numa fórmula, digamos, matemática para ter uma solução exata do problema, não depende de métodos, digamos, totalmente definidos para decidir se uma solução é boa ou má, se é viável ou inviável. Eu gostava de saber, como início desta conversa, gostava de saber de vocês como é que garantem que estão a criar, quando criam uma solução, que estão a criar uma solução, desculpe-me a redundância, e não estão a construir um outro problema. Isso ligado um pouco a essa citação de Brian Lyson. Começo por ti, Eduardo, indo aqui a lógica da ordem alfabética. Se bem entendi a questão, e vou tentar situar, deixa-me dizer-te uma coisa, Mélio. E vou também usar uma citação do Kenya Hara. Eu posso escrever aqui para toda a gente, uma pessoa que eu aprecio muito, japonês, não é? Que ele diz que é verbalizing design is another act of design. Ou seja, nós quando estamos a falar de design, estamos implicitamente a fazer design, não é? E eu acho que o processo de design é em si mesmo uma busca incessante de soluções. Ou seja, como é que eu ia dizer, é um processo de síntese, e também, por ser de síntese, muito naturalmente vamos encontrar soluções que são próximas a outras, não é? Nós vamos cair em situações que rapidamente as pessoas dizem
eu já vi isto em algum lugar, ou isto faz-me lembrar alguma coisa, é sinal que quando sintetizamos e processamos, e o design é muito isso, é a interpretação do real, que é muito relacionado com o tema de hoje. A nós é-nos pedido que façamos a interpretação do real através de uma problemática, mas a problemática do design não pode ser em si mesmo um processo encerrado. Ela é um contínuo, não é? É um contínuo e sem dúvida nenhuma que uma solução suscita outras soluções, suscita outras inquietações, outras questões, não é? Eu não sei se estou a responder à questão ou não, e nem sei se me estou a desviar muito do eixo central da questão, Nélio. Não, está dentro das balizas, Eduardo. Sim, sim. Eu ia querer ouvir assim, João, dentro da mesma ideia, né, de quando criamos outras soluções, ou seja, as outras soluções de design são parte de outros problemas de design. Como é que, ao longo do trabalho, ao longo do processo todo, garante que está a criar uma solução que não vai ser geradora de outros problemas, se calhar piores que o primeiro problema? Sim, boa noite a todos mais uma vez. E obrigado pela intervenção, Eduardo, à qual gostaria também de dizer aqui uma coisa a complementar. Eu, para mim, acho que é, para já, muito importante nós pensarmos em design, como diz também o Eduardo, como um processo, né? E a tendência a pensarmos no design como com uma abordagem solucionista, eu acho que não é o ponto de partida para mim nunca, não é? Eu acredito muito no contexto e que o design existe parte do contexto, não é? E nesse sentido também vejo o design como uma ferramenta de tradução, não é? Então nós, por observarmos o que acontece à nossa volta e absorvermos tudo o que existe à nossa volta sem necessariamente utilizarmos padrões ou fórmulas para encontrar soluções, às vezes sinto que me repito um bocado nestas conversas, mas acho que é natural, porque no fundo há muitas coisas nas quais eu acredito como designers que refletem a minha pessoa, não é? Humana. E para mim é muito importante que o design seja sempre uma nova descoberta e um novo processo e que parta muito da observação e nunca de uma fórmula. Boa. Ok. Não, eu gosto do aspecto a que se refere o João em relação à repetição. E senti isso também no Eduardo, porque já temos estado a trocar várias conversas e senti isso. E eu acho que isso reflete uma filosofia que cada um de vocês tem em relação ao seu trabalho, né? Então, eu acho que só se repete quando há uma filosofia, quando há um conjunto de pilares em relação ao trabalho que vocês desenvolvem. Renato, Oi. basicamente a mesma questão para fazer aqui o aquecimento para a nossa conversa. Uhum. Melo, no início você falou que não sabia se o tema era abstrato demais, mas fique tranquilo quanto a isso, porque os temas abstratos são os melhores. Então a gente pode ficar aqui expandindo, né, os nossos pensamentos. Porque uma das coisas mais bonitas que eu acho que tem no design é essa capacidade de expansão e alcance. E essa capacidade de trabalhar o que é abstrato também. Uma das coisas assim, que mais me atraem no design, eu acho que são mais me capturam, essa capacidade essa plasticidade, né? O design tem capacidade adaptativa que permite que a gente trabalhe em projetos cujos temas às vezes a gente não conhece, às vezes a gente está tendo contato pela primeira vez,
né? Mas ainda assim a gente consegue se adaptar e trabalhar em cima daquele tema. Pode falar. Ah, não, O João? Eduardo acho que quer falar, mas está muted. Eduardo, pode abrir o microfone? Myself. Eduardo? Ok. Agora sim. Alô? Já estou? Já. Voltando à primeira questão, Mélio, só para tentar encontrar aqui uma resposta muito pragmática. Quando falavas da questão da solução do design gerar outras soluções, por exemplo, quando foi da imagem quando a imagem do Porto se consolida e se espalha pela própria cidade, houve outros autores que se apropriaram dessa mesma imagem e usaram-na até inclusivamente como protesto, por exemplo, com a expressão que é muito parecida com Porto, que é morto ponto, no sentido em que queriam criticar os políticos no sentido em que estavam a matar a cidade com a abertura excessiva ao turismo, ou com, por exemplo, pôr no ponto, no sentido ainda mais, eu diria, mais jocoso da própria questão. É óbvio que, enquanto autor, eu jamais pensaria nisso, mas lá está, a interpretação da realidade leva aqui outros com outras perspectivas possam ter novas soluções, readaptações de alguma coisa que serviu com um propósito, mas foi apropriada para servir outros propósitos. Há aqui, inclusivamente, um reconhecimento de mérito, ou seja, essas mesmas pessoas olham para a solução de design e, apesar de criticarem toda a envolvência política que esteve por trás da sua encomenda, utilizam-na enquanto elemento de arremesso, mas reconhecem nela algo de seu e algo também de poderoso para poderem criticar, não é? Portanto, isto é um sucedâneo de soluções em cima de soluções de design, percebes? Quer dizer, há aqui um conjunto eu diria, um efeito de carambola que se me ocorreu quando colocaste esta questão. E não é só isso, o próprio processo de design em si mesmo leva a que sobre as mesmas soluções se vão construindo outras, não é? Claro. Há aqui um efeito que eu gosto muito de explorar, que é o efeito de palimpsesto, que é o efeito de raspar o que os antigos pergaminhos tinham e vão aos poucos revelando que a informação que continha esse mesmo pergaminho, dada a escassez dos próprios suportes. Portanto, este efeito de palimpsesto também existe no design. Uma coisa leva, digamos, retrabalhada leva-nos a outra, não é? E, portanto, gostaria de acrescentar àquela primeira pergunta, que obviamente faz refletir e sobretudo, faz-me voltar a ela para que o meu contributo fique mais esclarecido. Não é? Boa. Ainda bem, Eduardo, que se calhar foi um exemplo muito específico, né? Sobre a questão de criar e depois essa recriação que as pessoas foram fazendo por cima daquilo que já tinha sido criado. Porque eu penso que entra aí em jogo a ideia do design enquanto algo que contribui para criar o futuro, na medida em que constrói uma linguagem nova, ou, se não é nova, ao menos faz uma associação de códigos que acabam resultando em algo novo, ou aparentemente novo. E muitas das vezes, por exemplo, em projetos de design ou redesign, muitas vezes ocorre que as pessoas podem, de algum modo, tomar choque em relação ao que é novo. Sim. Que é inquietante, um pouco ameaçador pelo fato de ser novo. Como permitir com que
um projeto de design ou redesign, principalmente no redesign, pode ser de uma embalagem, da identidade visual, ela seja aceita, tenha espaço no meio das pessoas e não seja recebido com repulsa, com choque, como muitas vezes vemos já há vários exemplos que, se a gente faz uma pesquisa, encontra pela internet. Para quem é a Sim, questão? eu começo por ti, Eduardo. Estás mais perto. Para, o design tem essa função também de ser disruptiva, de ser disruptivo. Repara, e o design sendo disruptivo significa que vai contrariar toda uma cadeia, toda uma corrente, ou seja, todo um efeito de mainstream. E o mainstream é aquilo que é constituído por uma opinião generalizada da esfera pública, não é? E a esfera pública é o consenso que se vai gerando sobre determinada coisa e o design, quando é chamado para responder a determinadas questões, a sua função é, digamos, afastar-se, fazer o estado da arte, analisar e depois criar diferenciação. Ora, quando se cria diferenciação, nós temos que ser automaticamente disruptivos. Sendo disruptivos, nós vamos criar atritos, incómodo, vamos ser diferentes, porque só assim é que se consegue gerar valor, não é? Porque se nós colocarmos uma zebra no meio de um conjunto de zebras, ela não consegue destacar-se, certo? E se eu colocar um cavalo no meio de zebras, toda a gente vai olhar para o cavalo, ou seja, ele vai ser diferenciador, não é? E é muito importante, portanto, esta questão da corrente mainstream e da capacidade de nos afastarmos dela e estabelecermos a diferenciação é um exercício difícil, que obviamente não conseguimos controlar, é só através do sucesso do projeto. Se for um vinho, é pela capacidade que ele tem de ser mais vendido e mais aceite. Se for através de uma cidade, é a capacidade que os seus habitantes têm de se reconhecer nela como marca, não é? E assim por aí afora. Eu penso que, por exemplo, não, nem quero particularizar, mas mais respondendo à questão, nós devemos estar preparados para lidar com esse efeito de disrupção que nós vamos criar, não é? E sobretudo sabê-lo caracterizar, sabê-lo entender, não é? Não sofrer com ele, inclusivamente sabermos provavelmente reagir e moldar-nos àquilo que esse efeito cria em nós, não é? Ok. Renato, eu venho assim com a mesma questão, porque eu acho que é importante aqui essa partilha de pontos de vista, às vezes diferenciados ou comuns, ou então que se complementam, né? Renato. Oi. Interessante Exatamente. a gente pensar que junto com as soluções vem os problemas também, né? Vai puxando aquele fio de soluções e de vez em quando a cada 3 soluções vem um problema novo. A gente vai juntando também uma coleção de problemas que vão se desenrolando em outras soluções e outros problemas. O pessoal do estúdio Seymour Powell tem uma analogia que eu adoro. Eles falam que o design é igual o processo de design é igual a um filme de explosão rodado ao contrário. No início você tem aquele monte de destroços e partículas no ar, e aí você vai diminuindo, processando até que ele se torne o seu produto final. Acho uma analogia muito bonita. E eu também penso que uma das coisas mais difíceis para a gente fazer enquanto designer é às vezes trabalhar sabendo que aquele produto, que aquele resultado ou que aquele projeto não é seu. Da mesma forma que isso diferencia os bons diretores de arte, os bons professores, qualquer bom profissional que esteja nessa posição, trabalhando com outras pessoas. Saber que
a gente está sempre buscando o inusitado, mas às vezes aquele projeto ali tem uma vida separada da nossa. Pois. Julgando um trabalho também que é feito por outra pessoa, não é feito por você. E para que aquilo tudo funcione em conjunto, para chegar nesse resultado satisfatório que a gente pode ser inusitado, mas às vezes ele precisa ser simplesmente ter um resultado eficiente. Ok. João, eu torno ao mesmo ponto em relação ao design enquanto um trabalho que consiste em criar futuro e a repulsa que muitas das vezes as pessoas podem ter em relação a um determinado projeto. Como garantir com que esse choque seja menor e talvez no lugar de choque que o resultado talvez seja surpresa, que provavelmente seja mais positivo em relação ao choque, à repulsa. Eu quando comecei, acho que vou voltar um bocado atrás, eu quando comecei a fazer design, ou quando me interessou o design, foi por causa de uma certa teoria de design que me era apresentada na escola, né? Como a maior parte das coisas. E o design que mais me fascinou foi o design que tinha uma estrutura, ou mais especificamente a Bauhaus fascinava-me, né? E toda essa escola e todas as vertentes que daí se ramificaram depois disso e todas as contemporâneas dela também. No entanto, com o correr do tempo, pronto, por causa dessa tendência a gostar da grelha e da grid e de toda aquela estrutura, não é? Eu comecei a procurar padrões e fórmulas e estruturas pré-definidas, né? ou tentar eu próprio encontrar esse processo ou essa mecânica, não é? Mas à medida que o tempo foi passando, para mim tornou-se mais e mais concreto que de facto há processos que são dinâmicos e nós temos que deixar que essa dinâmica ou esse universo orgânico também dê alguma personalidade a essa estrutura ou, não é, essa tendência que nós temos. Portanto, nesse sentido, para mim, a identidade é dinâmica. Esta construção dos lugares e da memória não é intencional. Nós participamos dela, mas nós fazemos parte dela. E para mim, pessoalmente, na minha própria prática, não é meu objetivo definir esse futuro especificamente, porque qualquer coisa que eu faça vai ser uma parte de um futuro composto por todos nós. E eu acho que vai ser cada vez mais assim, que nós vamos ter cada vez menos controle sobre essa rota. Nós somos designers, sim senhor, e eu valorizo imenso a nossa prática e tudo mais. Agora, se há alguns anos o que eu fazia como autor, como designer, tinha uma influência e um impacto específico, não é? Que definia uma era, eu não estou tão seguro que hoje em dia e no futuro nós vamos ter essa capacidade. E digo isso porque vivendo neste meio em que nós vivemos, nós estamos rodeados por uma linguagem informal, descontrolada até, de certa forma, que absorve do que está a acontecer no mundo inteiro. Ou seja, tanto os esquemas de produção, o acesso à produção, o acesso à informação permitiu que tudo isto se fundisse de alguma forma. Então, nesse sentido, eu acredito muito que essa definição desse futuro está um bocado fora do nosso controle. Eu acho essa intervenção sua, João, interessante, né? A ideia de deixar que as coisas te conduzam e as coisas vão acontecendo pelo caminho. Penso que é por aí. Não é bem isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer, eu não estou a dizer deixa andar, né? Nós temos o nosso papel, temos o papel de obtermos e absorvermos conhecimento e percebermos o nosso contexto, identificar essas problemáticas e seguirmos o nosso coração a tentar resolvê-las. Mas quando se fala da construção desse lugar,
nós todos temos um papel, mas há uma informalidade que nos rodeia, a nós, estou a falar no nosso contexto especificamente, que constrói uma certa identidade da qual nós não temos controle absolutamente nenhum e que existe em grande parte, vamos dizer, se eu estou num mercado na Baixa de Maputo e vejo a tipografia e a cor e tudo o que está a acontecer e vou para Lagos, por exemplo, ou vou para Uganda, ou vou para uma cidade qualquer no sul no hemisfério sul ou no Peru, vamos dizer, ou até no norte, na Europa e em todo o mundo neste momento, há uma certa linguagem, uma espécie de uma multinacional, uma identidade corporativa multinacional que está a tomar conta, porque todos nós podemos imprimir, todos nós podemos desenhar, todos nós podemos produzir e criar a um rate que está totalmente fora de controle. Então, nesse sentido, nós todos temos o nosso papel e a nossa construção e conhecimento que nos leva a ter algum princípio ou ideologia ou seguir um certo caminho e é para isso que estas conversas servem, para nós estarmos cada vez mais alinhados, eu acho. O que eu quero dizer não é deixa andar porque isto está tudo perdido, não é isso. Muito pelo contrário, eu aprendi com o tempo a reconhecer essa identidade informal que me rodeia. Não sei se me estou a conseguir explicar. João, eu estou a compreender e a partir disso eu estou aqui a pensar, porque, quer dizer, dá exemplo da ideia de uma identidade que não é única de um determinado lugar. Não é de Moçambique, não é de Portugal, não é de Brasil, não é da Espanha, não é. E a questão que eu estou aqui a coisa que está aqui a aquecer minha cabeça é, então, qual é o nosso papel em relação ao nosso contexto enquanto designers? Penso que para além... O nosso papel sim, Eduardo. Essa questão, eu acho que, repara, o que nos diferencia da arte, e isto, não quero instalar aqui uma questão que é fraturante e que leva as pessoas a discutirem muito. Aquilo que diferencia a arte do design é que a arte, eu falo sempre na primeira pessoa. Sou eu. No design é diferente, somos nós. E isso faz toda a diferença. Ou seja, nós estamos. O artista não. O artista, e eu costumo dizer isto aos meus alunos, no sentido em que se o artista pintar alguma coisa e se fizer a exposição daquilo que realmente fez, e é mais uma vez a interpretação do mundo pela sua própria expressão, pela sua própria técnica, eu não estou a imaginar ninguém a dizer, olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas ponha-me aqui uma rasquinha amarela, porque acho que sinto falta que... O artista a dizer, olha, desculpa, ou gosta do quadro ou vai bugiar, porque aquilo é a interpretação minha sobre os problemas da vida, ou o que me está a acontecer, ou o que está a acontecer no mundo, etc. Não, o design não. O design tem por função resolver problemas. Há um programa base. E no fundo, voltamos à questão central. É a interpretação do real. É-nos pedido, a nós, quer dizer, nós, é quem define o briefing, quem define o programa, a nós que executamos, e que façamos a interpretação de algo sobre aquilo que é a nossa mundovivência, ou seja, e ao mesmo tempo, quer dizer, nós não devemos ser, a meu ver, não devemos querer unanimismo, devemos criar algum desconforto para questionar. Exatamente. Fazemos uma coisa que toda a gente diz, é muito bonito. Quando me dizem muito bonito, eu não gosto. Digo já. Não é uma palavra que eu associe com agrado a um trabalho. Eu tenho um caráter, por exemplo, funcionalista. Funciona, entende-se, percebe-se. Por essa razão é que eu digo, deem o trabalho de design a designers, para que o trabalho possa vir, ou o projeto possa evoluir de uma forma consistente, pensada, não, lá está nós outra vez, não só para nós podermos resolver a questão, como também o cliente possa perceber o que é que nós vamos fazer a seguir. Mas não temos que ser unanimistas, nem pensar que vamos gostar a todos.
Eu acho que tem que haver esse desconforto, tem que haver essa inquietude ou questionamento. Há uma questão fundamental que é, quando alguém observa um projeto de design ou uma solução e se sente identificado com ele, falando numa linguagem comum e o acha bonito, o que acontece é que ele automaticamente está a descodificar o projeto segundo mesmo o autor. Ele está-se a colocar nos sapatos do autor e está a fazer exatamente o mesmo trilho que o autor pensou. E quando há essa identificação, a pessoa diz, ele foi por ali, por aqui, que interessante. As coisas que eu descobri. Agora, se houver outras pessoas que se percam no caminho, é fantástico, porque isso leva-os a outro questionamento, a maldizer a própria solução, não é? E essa sim, quase que voltamos à primeira questão, leva-nos a outras soluções, a outros trabalhos, a outras polémicas, e isso é salutar durante o processo, não é? E isto tudo é feito, e é a nossa função, lá está, é feito na construção de identidades e de lugares, de uma forma muito, muito perene, porque o que nós estamos a construir é a realidade através das imagens, que podem ser icónicas, podem ser imagens tipográficas, mas estamos a construir uma coisa muito importante, que é a memória futura. Nós, se observarmos as coisas impressas dos anos 20, vamos ver que é a litografia, que o Cassandra desenhava os tipos de uma determinada maneira, percebem? Se nós observarmos, por exemplo, na Europa e em Portugal, nos anos 80, toda a comunicação, todo o meio impresso, nós percebemos claramente que é a descoberta dos meios tecnológicos. E então há um condensado, condensam as letras, e eu recordo-me porque passei essa geração, nós, como tínhamos hipóteses, vinhamos do chumbo e tínhamos hipóteses de condensar as letras por computador, nós condensávamos, cometíamos as maiores atrocidades, mas isso marcou um tempo. Isso construiu, lá está à data, resolvendo problemas de briefings, nós construímos memória futura. Olhamos para trás e eu consigo perceber que aquilo era um dispositivo que a técnica condicionava, corresponde a um tempo, não é? A um tempo. E acho que essa também é uma das questões do qual nós participamos, talvez inconscientemente. Provavelmente é por aí que o João, na intervenção anterior, quis expressar que estamos a construir essa memória, estamos a construir, talvez inconscientemente, vamos fazendo e, se calhar, ao fim de um determinado período, há um conjunto, de códigos, de linguagem que foi sendo construído de acordo com os recursos que nós temos agora. Desculpa, eu posso só complementar aqui uma coisa claro, João. A tendência de também nos concentrarmos apenas no problema e na solução faz-nos não prestar atenção àquilo que o mestre Aires aqui chamou de palimpsesto, não é? Que é por estarmos tão focados. Eu agora estou um bocado biased porque estou a ler um livro de um senhor chamado Evgeny Morozov que fala um bocado, chama-se To Save Everything, Click Here, que é um problema muito instituído por esta questão da internet, não é? Que é, nós estamos habituados a carregar num botão para resolver problemas. Então, a nossa prática é um bocado colocada em questão aqui por causa de tudo isso, não é? E eu acredito que muito no que ele diz nesse sentido, porque ele está absolutamente contra esta ideia do solucionismo, não é? Porque isso impede-nos de ver o que é que está por baixo dessa busca pela revolução e pela é como se chegássemos à meta, vamos dizer. É como se chegássemos à meta e fechássemos o ciclo todo. É por aí, João. Renato, tornando a ti, há uma consciência, Renato, de estar a construir uma linguagem que influencia a vida das pessoas no curso do seu trabalho? Há uma consciência de que eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas é muito difícil a gente saber quando isso está acontecendo, como a gente já conversou aí.
A gente vai ver o resultado de tudo isso que aconteceu ao mesmo tempo, né? Somado, a gente vai ver o resultado daqui a muito tempo no futuro. Mas a gente tem acho que a gente pode ter uma certa consciência disso, no simples fato de que a gente está tentando, né, fazer com que isso aconteça. E aí isso é claro, me faz pensar, faz a gente pensar em um monte de coisas, faz a gente pensar nos caminhos que a gente seguiu, por que a gente seguiu essa carreira do design. E quanto a gente mais estuda, né, vão surgindo mais essas questões, e a gente vai se aprofundando cada vez mais em questões filosóficas e vamos descobrindo que no final todas as disciplinas que existem são resumidas em filosofia. Nasceram, né, nasceram dessas questões, nasceram de problemas de aceitação que a gente tem com nós mesmos, com as escolhas que a gente faz na vida, com os rumos que a nossa carreira toma. E junto com essas questões também surgem essas outras que foram faladas aí sobre o caráter do design, até quando ele pode ser autoral, até quando ele pode ser artístico, em que momentos ele não é, em que momentos ele se distancia totalmente dessas características artísticas. E a gente está sempre buscando, né, essa parte autoral, eu acho. Quer dizer, sempre buscando, não sei se é o termo, mas eu acho que ela tem no mínimo uma participação muito importante na nossa cabeça de design. Isso me lembra uma coisa que eu ouvia bastante. Outro webinar. É um outro webinar. Me lembra uma coisa que eu ouvia, agora eu vou abrir um pop-up aqui, me distanciar do tema, mas é porque eu ouvia muito na faculdade. Na verdade, eu escuto isso até hoje, porque grande parte do meu trabalho é ilustração. E na ilustração, às vezes, se sente que você não pode ser tão diversificado quanto no design, porque o design, a gente meio que já tem essa noção, né, desde lá o embrião dele, de que a gente está trabalhando em uma coisa expansível, que ela pode se transformar em várias outras, e você pode fazer um monte de coisas diferentes. Na ilustração, às vezes a gente escuta muito que a gente tem que ter um estilo, tem que se aprofundar muito, tem que fazer uma coisa só sempre, e até que você seja reconhecido por aquele estilo, né? E eu decidi, isso foi um pensamento que me envolveu durante a faculdade, e eu já decidi. Pouco tempo, né, depois de formado, eu ainda tinha essa questão, e eu decidi para mim mesmo, não, eu vou trabalhar com várias coisas diferentes. Eu quero fazer um monte de estilos diferentes, porque esse é o caminho que eu escolhi, e eu acho que isso daí aconteceu por causa do design. Porque, de novo, essa característica tão expansiva, tão adaptativa que ele tem. E aí isso daí me leva a trabalhar com maior diversidade possível, nos estilos, no traço, no tipo de desenho. E acho que essa é a característica mais autoral para mim no trabalho de design também. E isso exige muito mais tempo de pesquisa, de estudo, Renato. Que é... Sim, com certeza. Isso daí é aquilo, né? A gente encontra uma solução e encontra um ou dois ou três problemas juntos com aquela solução. Pois. Eu gostava de retornar a um ponto que penso que o João fez assim um comentário que é uma provocação, mas se calhar é um ponto que tem-se estado muito a discutir e a falar relacionado à questão de desenvolver um projeto que de alguma forma pode estar associado ao nosso espaço geográfico, ou seja, estar associado a alguma coisa, alguma raiz do espaço em que nós estamos, né? Pode ser Brasil, pode ser Moçambique, pode ser Portugal. E a questão que eu gostava de colocar é
isso faz parte das vossas preocupações, pensar um projeto que tenha alguma coisa que possa ser associada ao espaço geográfico em questão? Eduardo, Não estou a perceber bem a questão, Mélio, desculpa. há uma discussão que é muito recorrente, Sim, não é só no design, mas também em várias outras áreas. Que é, por exemplo, eu já ouvi alguém, assim só para situarmos, irmos a um exemplo mais concreto, já ouvi alguém a dizer que o fulano de xixi, que é um moçambicano, o trabalho que faz é, vamos lá dizer, é asiático. Eu queria perceber, sim. Se há... trabalho, sim. e fazer com que ele esteja associado ao espaço geográfico em que vocês estão. Houve aqui um corte na tua comunicação e eu não percebi. Asiático? Ok, eu vou aqui repetir e vou tentar ser mais sintético. Ok, Assim, quando cortar, acho que já terei terminado a questão. ok. Há muito de se pensar na ideia de que o projeto de design tem que refletir alguma característica do espaço geográfico em que ele é criado. Ou seja, se é um projeto que vai ser implementado em Moçambique, que tem alguma coisa que se olhe e se pense que aquilo é daquele espaço. Se é uma coisa de Portugal ou de Brasil, se pensa mais ou menos no mesmo sentido. E a questão que eu coloco é, há uma preocupação do vosso lado, enquanto criam um projeto, tentam também direcionar para que ele tenha características, tenha elementos para que se pense, se considere, se faça essa leitura e esse relacionamento em relação ao espaço geográfico. Acho que já percebi. A questão é a seguinte: se não houver uma identificação por parte dos receptores de que aquilo que desenhamos não diz respeito ao seu próprio território, o trabalho é um fracasso. Porque é um fracasso total. Tem que haver, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, ou seja, quem observa o nosso trabalho, aquilo que eu costumo dizer, a esfera pública, ou seja, o mundo que anda por aí, a pessoa comum, ele tem que olhar para o projeto e, de uma forma ou de outra, ele tem que descodificar, e é o que eu digo, ele tem que se meter nos nossos sapatos, enquanto criador, e dizer assim, eu percebo que com isto pretendem representar aquilo, não é? Portanto, tem que haver aqui uma identificação do território estudado, ok? Agora, tem que haver, se não existir essa identificação, agora nós não podemos, volta atrás, nós não podemos ser unanimistas e trabalhar para o universo total da população. Epá, eu não penso assim, quando pensarmos assim estamos tramados, estamos arruinados ou vai ser o fracasso total. Eu penso, para mim mesmo, eu respondo às questões que eu tenho que resolver como designer. E respondendo para mim, respondo para todos. Não é? Ok. Agora há uma questão fundamental, Mélio, e agora, eu acho que já percebi a questão. Repara o seguinte, eu, sendo português, cresci na Alemanha Federal, tive uma relação muito grande com a América do Sul, ainda continuo a ter, e estou há 33 anos, há 37 anos no Porto. Eu quando respondo, e se um país asiático, sei lá, se Tóquio me pergunta se eu estou interessado em resolver a identidade de Tóquio, para que toda a gente aqui me possa perceber, é óbvio que eu vou ter que estudar o território de Tóquio, e digo-vos, na minha bagagem, eu levava ou seja, na minha equipa, eu ia incluir um cozinheiro, um geógrafo, um geólogo, um poeta, o mais possível, para que os inputs, esta visão poliédrica do espaço, fosse o mais diversificada possível, para que eu pudesse apreender esse mesmo território em diversas camadas. Agora, eu não posso esquecer tudo o que disse há bocado. Pá, que cresci na Alemanha, tive muitos anos, depois vim para Portugal, tenho relações com a América do Sul, vivo aqui há 37 anos no Porto, ou seja, eu transporto comigo uma cultura visual que me diz respeito a mim,
que quando desenho, e o desenho é uma parte importante do processo, eu não posso ocultar, ou seja, quando eu desenho, já estou a destilar em 57 anos, que é a idade que eu tenho, tudo aquilo que eu fui acumulando ao longo da minha experiência, quer pessoal, quer profissional. Eu não posso descolar, ou seja, portanto, eu tenho que ter uma visão, obviamente, do território suportada em pilares mais diversificados possíveis. Foi por isso que eu disse a gastronomia, a poética, a filosofia, já foi falado há bocadinho, enfim, a geologia, a geografia, a orografia, as questões da psicologia social, etc. Eu, se tiver à minha volta 10 ou 12 pessoas que me dão inputs sobre esse território, eu tenho a certeza que daí vai sair a melhor motivação. Agora, quando eu desenho, eu estou a filtrar tudo isso por um indivíduo com 57 anos de cultura visual. Portanto, é um processo automático, não é? É quase que de filtragem. Eu não consigo dissociar-me dessa mesma realidade, não é? Eu não consigo pôr-me no papel de um japonês, porque não sou japonês, não vivi lá. Agora, é óbvio que voltamos atrás à questão da interpretação do real e à prática e à metodologia do próprio design. Se eu me munir e se estiver suportado dessas mesmas ferramentas, desses mesmos recoletores de opinião e de visão que eu referi há bocado, a minha hipótese de acertar é muito maior. É muito maior. Eu, quando fiz o workshop aí em Maputo, longe de mim, imaginar que toda a gente me falava nas árvores típicas de Maputo, Acácias. chamam as acácias. Está longe de mim, quer dizer, É isso, Eduardo, acácias. Acácia vermelha, não é? Sim, a rubra e a amarela. Sim, mas longe de mim, tive que perceber, através dos vossos olhos, quais são as idiosincrasias, sob o ponto de vista da fauna, da flora, do caráter das pessoas, etc., para perceber o local. Porque se eu estiver a trabalhar do meu sofá, de onde estou aqui em casa, e não me suportar de um universo muito diversificado, provavelmente não me serve de nada para desenhar bem ou ter muita experiência como professor, se não tiver, percebem? Se não for o filtro de todas essas influências, não é? Okay. João? Eu não tenho grande coisa a acrescentar. Acho que estou mesmo a digerir o que acabou de ser dito aqui pelo Aires. Mas posso falar a seguir. Ok. Renato? Acho que essa questão ela acontece, talvez também tenha um pouco de influência de alguns outros fatores combinados, né? Essa questão da identidade do que está ao seu redor, porque ela é bastante uma questão pessoal também, né? Uhum. O quanto você influencia o meio e é influenciado por aquele meio. Então, me parece que tem alguns lugares que tem essa identidade mais forte e mais presente, né, no interior das pessoas que moram ali. E aí isso me traz perguntas do tipo: o quanto eu estou sendo honesto com o meu próprio trabalho, o quanto eu estou sendo honesto com esse meio onde eu vivo, o quanto eu estou sendo e o quanto eu estou retribuindo, né, o que eu recebo de informações desse meio. E uma outra questão também é se isso é realmente necessário em todos os trabalhos que eu faço. E provavelmente não é, né? Porque nem sempre o trabalho de design vai exigir essa necessidade da gente. Então, acho que também não tem que haver essa grande cobrança, né? Assim, tudo que você faz de ter aquela identidade, de ter essa troca, mas em algum momento ela vai acontecer involuntariamente também, né? Porque se a gente vive ali, ou nasceu ali, ou foi criado naquela cidade, ou está naquela cidade um dia, você vai receber algum tipo de inspiração também.
em algum momento isso daí vai ser traduzido de alguma forma sem que você nem tenha percebido. Ok. Uma hipótese, né? Na verdade, a conversa é uma hipótese, não há conclusões definitivas já ao final disto. Que São bom, todas que bom. hipóteses. Nós vamos abrir o espaço para intervenções. Para os que nos acompanham aqui através do Zoom, podem usar o chat para colocar questões, intervenções. Para os que nos acompanham através do Facebook, podem fazer comentários. Eu penso que já temos aqui no chat Márcia, nós podemos dar-te um espaço, assim podes partilhar o que estás aí a pensar. A Márcia. Boa noite. Oi, Olá. Márcia. Olá, Márcia. Bem, então, como estamos já a falar, sim, por acaso é um ponto que eu estava a ver em relação à identificação cultural, né, no design. E, bem, aqui que eu partilhei é que a identificação cultural é mais necessária no design do que na arte, que dá mais espaço para a interpretação. Isa? O que passou? Então, seria uma forma de dizer é que no design, a identificação cultural é praticamente imposta em nós, né? Apesar que nem sempre é necessário que a pessoa tenha que impor, né? Mas, enquanto que a arte, já não. Na arte a pessoa pode fazer qualquer tipo de influência, né, cultural, né? E já o que for a receber a informação, né, já pode interpretar da sua forma. Então é uma pequena intervenção em relação a isso. E só para complementar o que disseste, Márcia, e que na verdade era algo que queria acrescentar ao que disse o Eduardo há bocado, que é, para mim, a arte cria contextos, enquanto que o design cria para o contexto e do contexto. E acho que isso é uma distinção muito grande, e concordando também. Alguém está com... Adélio, pode identificar, alguém está com ruído. Sim, Deu uma paz muito grande. João, por favor, desculpa-nos. Sorry, só queria mesmo acrescentar isso, né? que é complementando ao que foi dito anteriormente, que o design parte do contexto e cria para o contexto, e a arte cria o contexto. Né? Nada mais a acrescentar. Okay. Acho que a gente vai precisar pensar em várias coisas que estão sendo ditas aqui hoje e responder depois. E acredito também que há a característica de cada um, naturalmente, não é? Isto não é novo, mas é definitiva no meio disto, de tudo isto. Não é? Nós, se formos analisar uma amostra dos 100% dos designers do mundo, não é? Eventualmente alguns vão estar preparados para dizer: eu sou designer, não tenho ego absolutamente nenhum, nem estou preocupado com a questão da autoria, e estou naturalmente a apresentar uma parte do espectro, né? Isso era o ideal, né? Que o design fosse invisível e que o designer não tivesse o mínimo de ego e que pura e simplesmente resolvesse soluções. Por outro lado, tens outras pessoas que dão importância a isso, eu, por exemplo, vivo um bocado nesse conflito, não é? Entre a autoria, o ser autor e simplesmente desenhar e abstrair-me completamente desse esse desse conhecimento, né? Que no fundo me ajuda a definir, mas eu não quero ser essa pessoa sem esse ego, João, sem esse... desculpa, assim, que idade tens, João? Que idade tens? 35. Quanto? 35. 35, certo. Eu aos 35 anos não só tinha um ego do tamanho dos Himalaias, como também desconhecia inclusivamente que o tinha, não é? E falava no alto dos Himalaias para toda a gente. Hoje eu acho que o meu ego continua a ser grande, mas desvalorizo, percebes? E esta gestão dos egos é muito importante. Acho que está diretamente relacionado com a questão do ser autor e assim consecutivamente. Nós temos, quer dizer, só muito tarde é que eu consegui perceber a dimensão do ego e ao mesmo tempo qual é
qual é a forma de o utilizar, não é? Qual é a forma de o utilizar e, mais do que isso, é quando é que o devemos utilizar. Porque não é presunção da minha parte, mas tento sempre domá-lo. E digamos, uma coisa muito boa para o domar, uma atitude muito boa para o domar, é reconhecer que o tenho e falar sobre ele. Completamente, sim. Completamente. Quando nós é como os traumas, é a mesma coisa. Quando nós verbalizamos sobre um projeto, nós estamos automaticamente a pensar neles. Eu, por exemplo, uma das coisas que faço é obrigar os meus alunos a fazerem apresentações perante a turma dos seus próprios projetos, e o que acontece é que eles têm muita dificuldade em criar um articulado, em criar uma narrativa. Porquê? Porque há uma dificuldade muito grande em falar sobre os nossos próprios problemas. Mas o que é certo é que depois de passar dessa fase, as soluções quase que vêm ao nosso encontro. Mas voltando atrás, se eu conseguir falar sobre o meu ego, eu consigo reconhecê-lo e consigo dizer assim, não, ele é grande realmente, é brutal, mas calma aí, tens que o domar, tem que ser bem, a sua dimensão tem que ser bem canalizada e, sobretudo, saber como utilizar. E eu acho que é talvez uma mensagem que eu vos posso dar, é que não é uma coisa que se possa prescrever. Vocês vão tomar um comprimido e passa, ou se dormirem 10 horas por dia passa. Não, é que isto é tudo um processo, não é? É tudo um processo que envolve um coeficiente na equação que se chama tempo. É o tempo, não é? É o tempo que faz com que possamos chegar a um estado de sabedoria que nos faça usar com a maior parcimónia esta questão do ego e obviamente, como a Márcia diz e bem, que vai gerir um dos elementos. São os cães. Estamos com... ok. Não tem como, está mesmo a acompanhar o Eduardo. Ok. Eu já os vou mandar. Pode fechar o seu fio de pensamento. Já está. Já está. Associado a isso, eu gostava de ir buscar... Temos alguns comentários no Facebook e é um comentário que está muito associado a este ponto que estamos aqui o Eduardo estava a tocar, o Eduardo, assim como o João, e é do Ventura Mulaleni Zukula. Ele diz assim, passo a citar: Mélio tocou muito bem essa questão. Por exemplo, existe a questão de arte moçambicana ou artista moçambicano. Alguns artistas moçambicanos não são considerados como tal pela sua estética nos trabalhos. Não sei como funciona no design e não sei se é necessário ter esse perfil. Isto é basicamente um comentário que acho que está muito associado a esse mesmo ponto que Eduardo e o João estiveram aqui há pouco tempo a comentar. Se me permites fazer uma intervenção, essa conversa, esse debate é uma coisa com a qual já me tenho debruçado algumas vezes. Normalmente é mais ligado à questão da arte, não é? Porque, e isto até foi um amigo meu, artista moçambicano, que numa conversa houve alguém que disse, mas estava-se a falar de arte, não é? E dizia-se que mas os artistas de hoje em dia, os artistas moçambicanos não carregam uma identidade moçambicana. E esse meu amigo virou-se e disse, mas arte é arte. Arte não age entre segundo uma identidade ou uma agenda. Cada pessoa, segundo o seu... Eu sou moçambicano, sempre me considerei ser moçambicano e sempre vou, porque tenho essa luz, essa força dentro de mim nesse sentido, mas vivo um conflito por causa disso, né? Eu sempre vivi, sempre vou viver. No entanto, qual é a minha forma de me exprimir? É toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento e tudo que eu aprendi, que me interessa, e as questões que me surgem e que eu quero trazer cá para fora, não é? Isso relacionado à questão da arte.
Portanto, não tem necessariamente que ver uma coisa da outra. Eu posso ser um artista moçambicano e ter um modo de expressão que não está cingido a essas fronteiras, né? E em relação ao design, eu acredito que a minha perspectiva não varia muito dessa. Se eu quero firmar uma identidade específica, é por algum propósito, né? E porque esse contexto ou essas circunstâncias me levaram a tomar essa decisão como designer. Mas não vejo isso como uma forma, não vejo isso como... Tudo depende da questão e do trabalho, e do projeto, e do cliente, e da circunstância. Talvez uma diferença, talvez tenha uma diferença na cobrança, né? Da própria pessoa que realiza esse trabalho. Me dá uma impressão que no universo da arte, quem cobra isso, essa identidade cultural e ter uma identidade local, é todo mundo que está, o próprio artista, o mercado da arte, o público, a crítica, todo mundo cobra isso do artista. Enquanto talvez no designer essa cobrança venha do próprio designer, quando ele quer ter uma face reflexiva no trabalho dele. Okay. E temos mais um comentário no Facebook que eu gostava de partilhar. Eu acho que esse ponto acabou tocando. Eu acho que é um assunto velho, tem estado a debater há muito tempo, e apesar disso parece também atual. E eu acho que esses comentários são prova disso, os comentários que temos aqui e os comentários que vêm do Facebook. Eu vou partilhar um, que é um comentário do Meli, Douglas. deixa-me só dizer uma coisa. Sim, O Eduardo. assunto velho que você está falando Sim. Não, a pode questão falar, é as leis científicas podem envelhecer, mas não desaparecem. Percebes? Há leis centenárias, não é? Há leis centenárias científicas, continuam válidas, podem ser super velhas, mas não desaparecem. Percebes? Portanto, há coisas que são super atuais. Força. Então, era por aí, Eduardo. São velhos no sentido de é uma discussão antiga e continua atual, porque está relacionado aos problemas atuais também. Então, continua a assombrar. Continua a assombrar, é um fantasma que está sempre nas costas. Então, passo a citar aqui um comentário que o Douglas partilha conosco a partir do Facebook do Camões, e diz assim: é uma boa questão dessa coisa de criador com lugar de origem, com a sua identidade local. De facto, há elementos da cultura que geram a identidade, que produz diferença em comparação com outras. Mas, no entanto, existe uma expectativa grande também por parte de culturas hegemônicas de que as culturas periféricas atendam às suas representações sobre o que eles são. Recentemente, paguei um curso de marca com um designer mexicano e, de algum modo, fiquei frustrado porque o projeto que ele apresentou não era mexicano. Ele coloca mexicano entre aspas. Mas o que é ser mexicano? Essa uma visão minha fora. Eu penso que ele quis escrever. Essa é minha visão de fora. E eu sou brasileiro também à margem. E continua dizendo: imagino que para artistas e designers africanos essa pressão para que sejam autênticos seja muito forte, posto que há uma imagem consolidada ou caricata sobre o que eles são. Fim de citação. Portanto, penso que o Douglas fala-nos a partir do Brasil, penso que está também em torno do mesmo ponto, em torno do mesmo eixo. Renato, tens algum comentário em torno disto? Eu concordo que esses são questionamentos que eu tenho também. Mas, assim,
é muito difícil eu responder sobre essa questão da identidade mexicana, né? Mas eu acho que continua valendo aquela observação de que você vai receber essa influência indiretamente e muitas vezes também é uma questão pessoal. Então, essa cobrança acho que vai sempre continuar vindo de acordo com o local onde você está. E talvez isso daí seja até um sinal de que sim, há lugares onde essa cobrança existe com mais força. E as pessoas até se sentem nessa obrigação. Às vezes é uma questão de uma questão de pressão um pouco, e às vezes é uma questão de orgulho também, né? Orgulho de pertencimento daquele lugar. Boa. Eu acho que a participação do Douglas é um bocadinho, é um statement, é mais do que uma questão, é um statement. Por isso ele não coloca a questão mais como uma questão, mas sim um statement. O que eu posso dizer ao Douglas, se me está a ouvir, honestamente, eu estava-me nas tintas se era mexicano, se era peruano ou americano, percebes? Eu estaria muito mais focado na eficácia da formação, quer dizer, foi boa ou não foi boa, percebes? Porque repara, é lógico que, como eu disse há bocado, nós somos seres que vamos estilando aquilo que é a nossa cultura, ou seja, aquilo que somos como cultura visual. A mim interessa muito mais as pessoas como indivíduo e não a origem é interessante, mas não como origem, ou seja, eu não tinha particular interesse, acho eu, quer dizer, até se fosse japonês ou se fosse mexicano, percebes? Desde que a minha experiência com essa pessoa tenha sido no sentido de me criar inquietações, reflexões, não é? Seriam bem-vindas. E Douglas, eu não estaria preocupado em saber se, por exemplo, ele como sendo vindo de uma realidade mexicana, se me está ou não a, digamos, contaminar ou influenciar. Provavelmente ele vai gerar mais influências de uma forma subliminar, que nem sequer são capazes de ser identificadas, não é? Mas o que passa, a mim o que me interessava mais, e eu penso que as pessoas estão aqui para nos ouvirem também, é sobre a eficácia dessa própria formação, não é? Formação, ou workshop, ou presença, ou partilha, ou convivência, não é? E não tanto na origem, se percebem? Ok. Olha aí, Bruno. Olha aí. Bom, nós estamos aqui já com um tempo muito reduzido. Então, e penso que, como sempre dissemos, no final destas conversas nós não temos conclusões, e não é o objetivo que a gente tire conclusões dessas conversas. O objetivo é, de facto, gerar essas discussões, gerar essas reflexões, porque eu acho que é refletindo que a gente, de facto, acaba evoluindo, acaba crescendo e acaba também aprendendo com esse processo. Mais uma vez, a ideia do processo do caminho. E antes de fechar, eu, se calhar, poderia dar um espaço de 30 segundos para cada um dos nossos convidados para deixar algumas considerações. Começo por si, Eduardo, depois vou para si, João, e depois termino com o Renato. Eu participo sempre nestas iniciativas, sejam a que nível for, seja para falar com estudantes, seja para falar com estas interligações continentais, desde que o design seja o grande tema e a força motora destas nossas conversas. Já falaria menos se me convidasse para falar sobre um tema da engenharia civil, por exemplo, ou sobre farmácia, não domino. De qualquer das formas, eu termino como comecei. Tenho uma admiração, e já referi hoje o Japão várias vezes, tenho uma admiração brutal pelo Ken Hara, e ele, no seu livro Design in Design, ele diz
verbalizing design is another act of design. E quanto mais não seja, este tempo, que já vai cerca de 1h30 de conversa, é em si mesmo um ato de design. Portanto, não custa, é gratificante e, sobretudo, faz-nos verbalizar sobre as nossas próprias questões, penso eu. Ok. João? Se calhar dizer que bem, não sei, isto aqui, estes 30 segundos também, Mélio, deixas-me assim um bocado à rasca. Já se foram 15, João. Dizer que dizer não às fórmulas, principalmente, dizer para olharmos à nossa volta e tentarmos redescobrir, não ficarmos nos preconceitos nem tão perdidos em tentar criar novos conceitos, porque no fundo são palavras e gavetas, e cada vez mais com a velocidade à qual as coisas estão a acontecer, e vai cada vez ser mais informação e mais conteúdo e mais isto e aquilo, nós temos é que conseguir filtrar isso da melhor maneira e pronto, acho que é por aí. Renato. As pessoas que eu mais admiro no mundo, são as pessoas que organizam eventos de design. Eu recomendo que todo mundo tem sempre que participar de eventos de design, e eu acho que a minha vida, na verdade, movida a isso. Por isso que eu acho o trabalho de vocês tão incrível. Porque evento de design, eu vou a muitos, e é aquele momento na minha vida, no meu ano, que eu paro de pensar sobre design, mas eu vou para o evento para pensar sobre design, entendeu? O tempo todo. É uma coisa... Só que eu vou viver coisas diferentes ali, eu vou ganhar informações diferentes, vou ter vivências diferentes. É como aconteceu hoje aqui com vocês, que eu achei incrível poder conversar com pessoas de outros países, e eu vi esse monte de coisa bonita que vocês falaram. E que seja muito útil também para quem assistiu a gente, porque essa é a maneira que a gente tem de fazer tudo valer a pena. Eu acho que é conversar e passar essa informação adiante. Então, espero que seja útil em algum momento da vida de cada um que participou aqui. Boa. Eduardo, João, Renato, muito obrigado pelas vossas contribuições, mas principalmente pelo tempo que vocês dedicaram para esta conversa, porque eu tenho noção de que poderiam estar a fazer outras coisas, mas reservaram essa 1h30, um pouco mais, para podermos estar aqui a conversar, estarem aqui a partilhar as vossas experiências, que não são poucas, reconheço. Portanto, eu penso que nós é que somos aqui os privilegiados cá deste lado, a Design Talk, a revista Design e a Marcelico, que organiza conosco esse conjunto de conversas Connects, e também o Camões, que de alguma forma apoia este primeiro episódio dessas conversas. E, bom, eu acho que é isso. Obrigado aos três, obrigado aos participantes, aos que nos acompanharam e acompanham a partir aqui do Zoom, e aos que também têm estado a acompanhar as conversas a partir do Facebook. Portanto, este episódio termina amanhã, são 3 conversas, e a terceira conversa vai ter lugar amanhã, com o tema Design de Moda ou de Vestuário, com intervenções da Rita Salvado, que vai nos falar a partir de Portugal, da Ana Barros, que irá falar a partir de Brasil, e Henriqueta Macuaco, que vai nos falar aqui a partir daqui de Moçambique. E esta conversa estará sob moderação de Elton Pila, que é um jornalista que é parte deste movimento. Portanto, penso que é isso. Obrigado mais uma vez e boa noite aos que nos vêm de Portugal, Moçambique. Boa tarde aos que nos vêm de Brasil. Tchau, Foi um tchau. prazer. Adeus. Obrigado a todos. Valeu, gente.
Adeus. Um abração, fiquem bem. Obrigado, igualmente. Igualmente. Tchau. Fora Bolsonaro. Sim.